Olá! Hoje a gente faz um mergulho num relato bem interessante sobre a vida de Jesus. É uma narrativa que chegou pra gente com um tom muito pessoal, sabe? Quase íntimo. Parece um convite para reviver essa história toda, passo a passo. Exato. E é isso que chama atenção logo de cara, né? Essa sensação de proximidade. Como se fosse um testemunho ocular mesmo, contando os fatos com uma carga emocional, assim, descritiva, bem particular. Bom, nossa ideia aqui é explorar os momentos mais cruciais, né? E o significado dessa trajetória, sempre olhando como este texto específico apresenta as coisas. Perfeito. Ok, vamos analisar isso. Começa lá em Belém. O texto já marca um contraste forte, né? O nascimento numa manjedoura, super simples. Sim, a humildade total ali. Mas, ao mesmo tempo, tem os sinais grandiosos. Anjos, a estrela, os magos chegando. Como é que o relato descreve essa dualidade inicial? Olha, ele pinta a cena com detalhes que ressaltam justamente isso. É a humildade extrema do lugar, mas tipo convivendo com um reconhecimento quase cósmico, entende? A narrativa parece querer firmar isso desde o começo, essa tensão entre o terreno e o divino. Entendi. Daí a infância em Nazaré. O texto passa mais rápido por essa fase, né? Mas dá um destaque para aquele episódio no templo aos 12 anos. Ah, sim. Não é só a história do menino perdido, parece que tem mais ali. Não, de jeito nenhum. A fonte trata esse momento como um vislumbre bem precoce da missão dele, da sabedoria. A ênfase está na admiração dos mestres do templo, sabe? Sugere algo já extraordinário naquela idade. E aqui é onde fica realmente interessante para mim nesse relato. O início do ministério público, o batismo no Jordão. Um marco. A voz do céu, a pomba, e logo depois, a provação no deserto. Como é que a fonte conecta esses dois eventos? Eles parecem fortes, né? É interessante, sim. A narrativa coloca o batismo como uma confirmação divina muito clara, uma investidura, assim. E a aprovação no deserto, que vem logo em seguida, é descrita não como uma dúvida, sabe? Mas como um teste fundamental. Quase uma demonstração de força espiritual que era necessária antes de começar a obra pública. A vitória ali meio que valida a autoridade para a missão, entende? Sim, entendi, faz sentido na lógica do texto. E a partir daí, vem o chamado dos discípulos, o ministério se desenrolando. O relato foca bastante nos ensinamentos, as parábolas famosas, o Sermão do Monte e, claro, nos milagres. E sobre os milagres a fonte é bem detalhada, né? É sim, bastante. Mas o que parece importar mais para essa narrativa talvez não seja só a quantidade, mas a variedade e o significado de cada um. Parece haver um esforço em mostrar o poder dele sobre diferentes esferas, né? A natureza, tipo acalmar a tempestade e andar sobre as águas. Sim, esses são bem conhecidos. As doenças e condições humanas, nossa, são muitos exemplos. A cura do leproso, do paralítico que desceram pelo telhado, a sogra de Pedro, a mulher com hemorragia, o cego Bartimeu, a mulher encurvada. Sempre com muita compaixão na descrição, né? É verdade, a compaixão transparece. Aí tem a libertação espiritual, como no caso do homem possesso em Gadara, a provisão, com a alimentação dos 5.000 e depois dos 4.000, e, claro, o poder sobre a própria morte, a ressurreição da filha de Jairo e a de Lázaro, que já estava morta há 4 dias. Isso é muito forte na narrativa. Puxa, é uma gama enorme mesmo. E como esses atos todos se conectam com a mensagem central, assim, segundo essa visão específica dos eventos? Olha, se a gente conecta isso ao quadro geral que o texto oferece, esses milagres são apresentados como demonstrações claras da autoridade divina dele, mas é importante notar sempre ligados a uma profunda compaixão. Não é só poder pelo poder, sabe? É um poder a serviço do alívio do sofrimento humano. Reforça a mensagem de amor, de restauração. Faz sentido. E aí a narrativa acelera, não é? Rumo a Jerusalém. A entrada triunfal, a última ceia. O texto dá um peso especial para essa ceia, não dá? Com certeza. Menciona a instituição da Eucaristia, aquele ritual do pão e vinho. Exato. É descrita ali como um momento de despedida, de instruções finais e de estabelecer um memorial à Eucaristia que se tornaria central para os seguidores. E o anúncio da traição, naquele contexto íntimo, também ganha uma dramaticidade muito forte na narrativa. Depois vem aquela sequência bem intensa. A agonia no Getsêmani, a prisão, os julgamentos e, finalmente, a crucificação. O relato menciona o véu do templo se rasgando naquele momento.
Qual o significado que a fonte dá para isso? Então, a fonte interpreta isso de forma muito simbólica. O véu representava aquela separação entre Deus e a humanidade no templo. O rasgar do véu, bem no momento da morte de Jesus, é apresentado como o fim dessa barreira, como a abertura de um novo acesso direto a Deus. É bem significativo no texto. Entendi. Mas o clímax mesmo da narrativa, sem dúvida, é a ressurreição no terceiro dia. Como o texto descreve esse momento e o que vem depois? Ele descreve o túmulo vazio, claro, e as aparições aos discípulos, que vão daquela incredulidade inicial até o reconhecimento. E isso é apresentado como a prova definitiva da vitória sobre a morte. E isso leva à grande comissão, que é basicamente a missão que ele dá aos seguidores, né, de levar essa mensagem adiante. E tudo culmina na ascensão aos céus, fechando esse ciclo da presença física dele na Terra, segundo o relato. Então, para a gente amarrar a perspectiva dessa fonte específica, temos uma jornada que vai da humildade mais extrema lá no começo até a exaltação final, marcada por ensinamentos de amor, por atos de poder, mas sempre com compaixão e um sacrifício que, segundo o texto, abre um novo caminho. É isso. Exatamente isso. Os eventos não são vistos só como fatos históricos isolados, mas como atos carregados de um significado que continua, sabe? Para quem crê. E a ressurreição, em particular, é o ponto central mesmo. É a vitória sobre a morte que fundamenta toda a esperança descrita ali. E, refletindo sobre tudo que essa narrativa tão vívida nos trouxe, fica uma questão interessante, né? Baseada estritamente no que a gente leu aqui. Considerando essa descrição toda de poder sobre os elementos naturais, sobre as doenças e até sobre a própria morte, qual o aspecto dessa jornada, tal como foi narrada aqui, mais nos faz pensar sobre a natureza do extraordinário? O que mais chama atenção nesse sentido?